o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém? Assentai-vos, irmãos. A primeira epístola de Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, o livro de Tito, são consideradas as cartas pastorais, uma classificação dada por Tomás de Aquino, no século XIII. Cartas pastorais, porque foi escrita a pastores, a jovens pastores, Timóteo e Tito, por um pastor mais experiente, o apóstolo Paulo. E eu quero iniciar dizendo que, nada obstante esse texto tenha sido escrito a jovens pastores, essa palavra se aplica a cada crente, a cada um de nós, e certamente podemos tirar dos conselhos de Timóteo, de Paulo, o jovem Timóteo, conselhos e aplicações para as nossas próprias vidas, para corrigir a nossa própria trajetória, para nos animar no meio das nossas lutas, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E quero também, logo de início, para dizer que pretendemos aplicar não só pastores, mas a todos nós, essa mensagem, lembrar de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós somos uma nação, sacerdotes, uma raça de sacerdotes reais. A igreja reformada prega, ensina o sacerdócio universal dos crentes. Então, certamente, essa palavra dada a Timóteo se aplica a mim, que sou pastor, se aplica aos nossos presbíteros, mas se aplica também a você que está aqui conosco nesta noite para ouvir a palavra de Deus, e nós temos a certeza que o Senhor há de falar aos nossos corações. Primeira e segunda Timóteo, a epístola de 1 Timóteo, a autoria é paulina, foi escrita por Paulo. Alguns críticos liberais do século XIX discordaram dessa opinião, mas não há fundamentos que nós devemos escrever isso, porque eles entendem que isso aconteceu porque a carta tardia. A gente vê aqui que Timóteo foi ordenado por imposição das mãos do presbitério. Então isso dá uma ideia de uma igreja já organizada. E como estamos estudando aqui Atos dos Apóstolos, e fizemos aquela perspectiva, aquela divisão em 6 fases, em 6 partes do livro, cada um tem um relatório. O capítulo 28 de Atos termina com um relatório assim, que Paulo, ele estava preso, mas ele tinha liberdade, ele com toda a liberdade pregava a palavra de Deus. Essa é a primeira prisão. E Paulo foi solto, a gente acredita, da primeira prisão. Tanto é que quando ele escreve a Filemon, ele recomenda Onésimo, ele fala para Filemon que ele, para não te dizer que tu serve até a ti mesmo, e disse assim, prepara-nos também para usar. Quando eu fui, ele estava preso, mas ele esperava ser livre. E a maioria dos comentaristas entende que Paulo realmente foi livre dessa primeira prisão por volta do ano 61, 62 da nossa era. E entre a primeira prisão e a segunda prisão, ele escreveu essa carta de 1 Timóteo. Na segunda prisão, que já era promovida não pelos judeus, mas por Roma, porque no dia 17 de julho de 64, aconteceu um fato marcante, que acabou provocando mais perseguição à igreja, que foi o incêndio de Roma. Nero botou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. E aí Paulo foi preso e possivelmente morreu no cárcere. Agora, qual o propósito dessa carta? Animar Timóteo, fortalecer Timóteo. E no capítulo 3, a gente vê a essência do fundamento da escrituração dessa carta. Olha, eu estou escrevendo, Timóteo, para que se eu tardar, parece que ele está solto, entre a primeira e a segunda prisão, para se eu tardar, saiba como proceder na igreja do Deus vivo. Qual é a coluna? Que é a coluna e baluarte da verdade. Você pode ver na sua Bíblia, no finalzinho do capítulo 3. E aí nós chegamos no capítulo de número 4, e aí nós vamos ver o perigo, irmãos, que rondava a igreja, o gnosticismo. Temos ensinado aqui que, em suma, dizia: a matéria, o corpo é mau, e o espírito é bom. E aí podia-se cair para dois extremos. Ora, se o espírito é bom, o corpo, a matéria, que é má, não importa o que eu faça com o corpo. Então eu posso viver uma vida completamente regenerada, fazendo o que eu quiser, pecando à vontade, porque o que vale mesmo é o espírito. E havia uma outra tendência: o corpo é mau. Então, se o corpo é mau, eu tenho que martirizar o corpo, eu tenho que dar o mínimo do corpo, e tenho que desenvolver um ascetismo danado do corpo. E aqui parece que esses falsos mestres estavam ensinando isso. Por ouvir falsos mestres. E aí
ensino de demônios. Falsos mestres, ensinos de demônio, que ensinam a não comer carne, não comer alguns alimentos e a se privar do casamento. Não pode casar. Então Paulo vai dizendo para Timóteo não dar ouvido a esses, porque isso é ensino de demônios, de falsos mestres. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus, no capítulo 24, e os judeus, nós vivemos bastante essa atenção, que nos últimos tempos levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E no texto de Marcos vai dizer que, se possível, enganariam os próprios escolhidos, ensinando heresias. Não seria, talvez pela força, mas por algo que é muito mais poderoso do que a força bruta, que seria o ensinamento, a doutrina, falsas doutrinas. E aí Paulo diz, olha, está se levantando esse pessoal. Você vai reagir, irmãos. Você não vai dar ouvidos. E ele diz algo um pouco agressivo aos nossos olhos, né? Quando a gente fala hoje do idoso, não é politicamente correto você falar velho, né? Assim, não, velho, não. É idoso. Aí a gente fala idoso não. Terceira idade. Aí outro diz, terceira idade não. Melhor idade. Né? Já tem algumas vertentes disso aí, né? Estão vivendo o melhor. A gente quer até dificuldade de dizer como se comunicar, né? Minha irmã, meu irmão, qualquer forma que a gente se refira vai ser sempre com carinho e respeito, como Paulo diz que a gente trata os mais velhos, né? Com nossos pais, com nossos avós, os da nossa idade, com nossos irmãos, mas essa terminologia que a gente tem que tentar usar. Paulo não estava muito preocupado com isso, talvez no tempo dele não tinha essa questão. E ele diz, ensinos, fábulas e ensinos de velhas caducas. Fábula é uma historinha, né? Os animais, as coisas materiais se personificam e falam. É história que você não acredita, você ouve, você não acredita naquilo. E histórias contadas por, abre aspas, velhas caducas, você também não dá crédito não. Quem nunca ouviu assim, quando alguém começa a dizer algumas coisas sem sentido e fica buzinando no seu ouvido e a coisa assim, não presta atenção não, tá? Esclerosado, tá? Caduca, você não ouve. Então Paulo está dizendo assim, Timóteo, não ouve essas coisas, não dá atenção, Timóteo, não dá crédito, não considera. Como eu falei que é para nós, tem algumas coisas, para algumas coisas a gente deve se fazer como surdo. É uma passagem quando Saul é ungido rei, e algumas pessoas discordam disso. Tem um texto que diz que Saul se fez como surdo, como não tivesse ouvido. Existem algumas doutrinas, alguns ensinamentos, alguns ventos que passam, que a gente deve fingir que não está nem ouvindo. A gente não deve dar crédito em prol da fidelidade à palavra de Deus. Aí ele começa assim e ele vai prosseguindo. E parece que Timóteo, ele tinha algumas dificuldades. Ele era tímido. A gente depreende no texto bíblico que ele era enfermo, talvez não tivesse uma boa presença, como a gente já estudou aqui. Parece que Paulo também não tinha uma boa presença, não era imponente. Estudamos isso numa das cartas. Como diz que, olha, ele escreve bem, né? Mas a presença física dele é fraca em relação ao próprio apóstolo Paulo. Mas Timóteo também tem essa situação. De onde veio isso? Quando Paulo diz, olha, toma, essa mesma carta no capítulo 5, toma também um pouco de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Um pouco de vinho é algo medicinal, por causa das suas
constantes enfermidades. Então não era enfermidade de vez em quando, era enfermidade constante. Era jovem, mas era debilitada. Pouco, tá, gente? A gente começa a beber e fala assim: estou bebendo, mas é porque Paulo mandou. Né? É pouco por causa da enfermidade. Ele sempre tem um gaiato para contar uma história, né? Uma vez eu vi assim: mas Paulo mandou beber pouco, é porque ele era enfermo, doente. Se ele não fosse doente, Paulo mandava ele beber muito. Essa é a história da quem gosta de beber, né? Mas Paulo era enfermo, Timóteo era enfermo, e jovem. E havia uma dificuldade. Por quê? A igreja primitiva, ela trouxe o seu culto, era natural, da sinagoga, com os princípios de liturgia da sinagoga. Como a leitura pública das escrituras, as orações, a exposição, veio do que acontecia na sinagoga. E os líderes, os presbíteros, e aí os presbíteros mais novos, que sejam presbíteros, anciãos, os líderes anciãos. E Paulo era Timóteo era jovem, e alguém podia colocar uma dificuldade, ficar ouvindo esse garoto, esse menino. Não, ele tinha essa dificuldade na juventude, mas aí Paulo diz: a ninguém despreze a tua mocidade. Ordena, ensina essas coisas, porque fazendo isso serás bom ministro de Cristo. Exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Alguém pode dizer: está vendo? Não precisa fazer exercício não. Paulo falou que é para pouco. Por que ele está falando para pouco? É uma comparação que ele faz. Exercício na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso. O exercício é proveitoso, perdão. É para pouco proveitoso comparado à piedade. Por quê? Porque o exercício físico tem benefícios para o meu bem-estar, para evitar algumas doenças, para me sentir melhor. Faz bem, todos nós sabemos disso, né? Uma boa alimentação, junto com atividades físicas, vai produzir uma saúde melhor. Só que isso é para essa vida, né? Por aqui e agora. Um dia isso vai passar. Agora, a piedade, para tudo é proveitosa. Tem a promessa de hoje para essa vida, porque você lê a Bíblia, exercício da piedade, ler a Bíblia, orar, pregar, você viver uma vida piedosa. A gente não pensa nessa vida, mas tem também a promessa da vida por vir, da vida eterna. Então, nesse sentido, é que ele diz: olha, o exercício físico, comparando aquilo que é espiritual, para pouco é proveitoso, porque é passageiro. É para essa vida apenas. O exercício espiritual vai nos garantir, no sentido de salvação, lógico, mas tem a promessa da vida eterna. O texto continua, e eu quero lembrar aqui de Timóteo, do caráter de Timóteo, apesar de ele ser jovem. Numa das suas cartas, Paulo, falando aos Filipenses, inclusive uma carta da prisão, no capítulo 2, no versículo 19, a gente vai ver que Timóteo era jovem, mas o currículo de Timóteo não era pequeno. Ele era jovem, mas o currículo dele não era pobre. Paulo diz assim aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 19 ao 22: espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha o que ele diz a respeito de Timóteo. É bom que alguém possa dizer isso para a gente, né? Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Bom, né? Paulo falando do jovem Timóteo: a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso interesse. Ele se entregava, ele era sincero, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provável,
pois serviu o Evangelho comigo, como um pai ao filho. O caráter de Timóteo era provado, e tinha servido. Paulo diz: eu não tenho ninguém de igual sentimento, mas ele podia ser desprezado. E é o que acontece, irmãos, com o jovem. A propósito do jovem aqui, a idade, número, não tem que se discutir, né? 20 anos são 20 anos, 30 anos, 30 anos, mas se é jovem ou não, é um pouco relativo. Não sei se você concorda comigo. Relativo para o que você vai fazer, e relativo com quem você está comparando a sua idade. Então, para um adolescente, um homem, uma mulher de 30 anos, ela namora. Para alguém de 60 anos, alguém com 30 anos, é um garotinho. Então, depende da referência que você tenha. Para alguns esportes, você é jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Você está com 30 anos, eu quero ser jogador. Passou, já era. 30 anos, 40, está velho, está se aposentando. Futebol, modelo, etc. Para outros cargos, você tem que ser mais maduro, mais experiente. Então, relativo. A palavra jovem aqui no grego é neotes, que era uma palavra usada para aquele que estava em condições ou ainda podia fazer o alistamento militar, ou seja, até 40 anos de idade. Então Timóteo devia ter entre 25 e 35 anos de idade. Mas comparado com os presbíteros, os anciãos, ele era muito novo. E aí Paulo diz: ninguém despreza a mocidade. Timóteo, fica assim, ninguém despreza. E eu podia colocar aqui um tema, uma sentença, assim, de forma: como superar o desprezo? Como superar o descrédito? Com certeza, irmãos, não é chorando. Com certeza, não é fazendo reivindicações. Com certeza, não é fazendo reclamações. Ele fala para Timóteo: o que ele devia fazer? Ninguém despreza a tua mocidade. Antes, torna-te padrão dos fiéis. A palavra padrão é tipos, da onde vem a tipografia. Hoje a gente não tem mais isso, mas o tipógrafo, o que ele fazia? Ele montava os tipos e imprensava. E aquelas letrinhas, aqueles tipos, era o padrão, era o modelo, era o estereótipo, a referência. E por isso que a gente usa essa palavra hoje: modelo, estereótipo, referência, padrão. Timóteo, torna-te um padrão, torna-te um modelo. E Paulo já sabia que Timóteo era capaz disso, pelo que a gente leu aqui aos Filipenses no capítulo 2, que ele não tinha autoestima e que o caráter de Timóteo era um caráter provado. Timóteo era aquele que desde a infância sabia as sagradas letras, que podia torná-lo sábio para a salvação, e ele sabia de quem tinha aprendido, a sua avó, missa, sua vovó e sua mãe missa, então tinha aprendido desde cedo. Ele orienta a Timóteo ainda, dizendo assim: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade, você que é mais da antiga, né? Não é igual a gente fazia, devia fazer de novo, voltar, com saudade, né? Eu tempo tinha os concursos bíblicos, né? Como funcionava o concurso bíblico, se você porventura não sabe? Tinha uma reunião, né, de adolescentes, de jovens, tinha os prêmios lá. Quem estava decidindo falava assim: Filemão 3, aí, cadê Filemão 3? Quem abrisse mais rápido esse, ganhasse, Abacuque, esse é rapidinho lá. O concurso bíblico não é se manejar, mas conhecer, saber, conhecer a palavra de Deus. Isso, na verdade, está em toda a Escritura. Os bereanos,
Conforme Paulo diz, eles eram mais nobres do que aqueles de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinaram todos os dias as Escrituras para ver se as coisas eram assim. O povo do Antigo Testamento, o diagnóstico que nós temos aí, profético, é que o povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento, porque o sacerdote tinha rejeitado o conhecimento e o ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus, desde Timóteo também, para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para uma boa obra. Josué, que tinha uma grande responsabilidade, talvez sentido-se aqui como Timóteo, ainda que Josué não fosse jovem, Josué era contemporâneo de Caleb, os únicos que conseguiram entrar na terra prometida. Eles saíram adultos e chegaram na terra prometida. Caleb, ele diz que ele tinha 85 anos. Então, Josué tinha mais ou menos essa idade também. Ele não era jovem, mas em comparação a Moisés, era jovem, né? Ele estava assumindo ali a liderança no lugar de Moisés. E quando você assume a liderança de alguém que veio antes, você é sucessor, de alguém que foi muito bom, a responsabilidade é maior. Então, Josué estava, o homem abriu o mar vermelho, as 10 pragas, abriu o mar vermelho, transformou água amarga em água doce, choveu pão do céu, cordoniza, etc, etc. É uma responsabilidade de fazer para fazer isso, governar a terra prometida. Ao conselho que Moisés dá para Josué, como Paulo dá para Timóteo, não cesse de falar no Espírito da vida. Antes de meditar nele, pedia de noite, para fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido por onde quer que andares. Eu gosto muito do Salmo 1, aquela bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. A folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. O Senhor conhece a sorte dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, para não ser como palha levadas de um lado para o outro pelo vento, como a gente tem no Salmo 1, que são levados pelo vento, é meditar na palavra, é ler a palavra. Aquele que medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, ele tem raízes profundas, e as intempéries, as mudanças climáticas, as situações externas, não afetam, ele continua com as suas folhas verdejantes. Ele não muda. Por quê? Porque ele tem raízes profundas. Ele tem um homem, como Mateus 7, firmado sobre a rocha, que é ouvinte e praticante da palavra. Então diz: ninguém despreza a tua mocidade, antes torne-se o padrão dos fiéis. Padrão dos fiéis, eu tenho uma declaração aqui, uma frase de Platão, quando ele estava sendo acusado, e diz que ele disse isso aqui: bem, devemos viver de tal maneira que todos vejam que a acusação é falsa. É como a gente dissesse, a melhor retórica, a melhor eloquência é o caráter. Então, Timóteo, você é novo. Timóteo, você está doente. Timóteo, você é um pouco tímido. Timóteo fala: Paulo, mas eu não sou você, ele não é mesmo. Mas o que você faz? Torna-te patrão dos fiéis. Em quê? Na palavra. Na palavra aqui, irmãos, não é na Bíblia, é na palavra no trato, é na palavra falada. Que a sua palavra seja temperada com sal, que você seja apto para ensinar, porque a boca fala o que está cheio no coração.
e pelas suas palavras você vai ser justificado ou vai ser condenado. Então, torne-te padrão, seja um modelo da palavra. Que ninguém possa dizer de você, Timóteo, apesar da sua juventude, que você se mete em conversações que são ímpias, que são próprias dos arroubos da juventude, mas que te admirem. Hoje, talvez, Paulo estivesse dizendo, olha, que apesar da sua juventude, quando forem falar de você, fala assim, olha, tu és jovem, não se mete em discussões, lá no Zap também não, no Facebook também não, no Instagram também não, pode machucar, que onde ele fala com temperança, com amor. Torna-te padrão de fiéis, na palavra, no trato com os outros. O Senhor Jesus que disse, irmãos, que como você quer que os homens te tratem, os façais também a eles. Então seja padrão, na palavra, também no trato, também no procedimento. Foi Jesus que disse, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. O que diz do passar procede do maligno. E como é bom a gente tratar com pessoas que têm essa firmeza, que tem esse proceder, que tem esse tipo de caráter. Né? Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O amor é uma das marcas das virtudes cristãs, fruto do Espírito. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso aí, nesse fruto do amor, onde tem na 1 Coríntios 13, que não procura seus próprios interesses, que não se exaspera, que não se ressente do mal. Você faz isso, você seja padrão do amor, é bom se entregar para o outro, que as pessoas vão passar a te respeitar, ninguém vai te desprezar se você fizer isso. A gente pode até querer, mas não vão conseguir, por causa do argumento, do exemplo, do caráter provado, padrão no amor, na fé. Você tem que confessar sadia e na pureza, apesar de jovem, que você seja puro, que você seja santo, que as suas intenções e as suas ações sejam puras. Exercita-te na piedade, aplica-te, empenha todo esforço na exortação, no ensino. Voltando aí ao versículo 13, aplica-te à leitura, torna-te padrão dos fiéis. Olha, aplica-te à leitura. A leitura aqui, irmãos, não é a leitura particular, privada, devocional que a gente faz. É a leitura pública. O que é a leitura pública? Lembra que Jesus, ele vai à sinagoga e ele lê, quando ele lê o profeta Isaías, a forma de culto da sinagoga. Por quê, irmãos? Porque antes da invenção da imprensa, esse tempo, ter um manuscrito era uma coisa rara, era coisa para rico. Não tinha, era uma coisa muito cara. Talvez por isso que o eunuco, alto oficial da rainha de Candace, ele anda no seu carro lento, mas ele era o alto oficial da rainha de Candace. O tesoureiro não tinha o documento dele, mas o povo não. E também as pessoas não sabiam ler, a maioria não sabia ler. Então aplica-te a leitura pública, quer dizer, faz esse trabalho devocional. Vamos ler a Bíblia, vamos pregar a Bíblia, vamos expor a Bíblia. Hoje a gente tem uma vantagem maior, irmãos. Nós não temos desculpas. A gente tem a Bíblia, aí você tem o celular. Antigamente você tinha que ter os versículos na cabeça, decorado, até hoje pode decorar. Mas hoje qualquer um. Onde está aquela passagem? Não precisa nem ter a chave bíblica, né? Você põe lá na opção Google, né? Escreve lá, daqui a pouco aparece. Pô, meu irmão, sabe bastante, né? Eu estou lá no Google, rapidinho, não tem. Tem a Bíblia no celular, você põe lá aquela. Estou com preguiça de ler, vou ouvir. Põe lá, ouvir. Você fica ouvindo, caminhando, fazendo exercício, alguma atividade, ouvindo a
Então a gente tem muito mais responsabilidade do que os nossos antepassados e parece que não estamos tão adiantados como deveríamos. Falar em adiantado, no finalzinho do texto aqui, olha, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Paulo parece que tem essa preocupação, não só com Timóteo, mas em todas as epístolas. Lembra que, se eu não me engano, foi aos Coríntios, ele dizendo que pelo tempo decorrido vocês já não vão ser mestres, mas vocês ainda têm necessidade de receber leite, né? Eu não pude dar para vocês alimento sólido, mas leite não te dei. Vocês já não para ser mestres, mas têm que receber os rudimentos da fé para ser mestre já. Então, Paulo quer um desenvolvimento para que o seu progresso seja a todos notório. Como é bom ter o progresso do irmão, da irmã, é o crescimento na palavra de Deus, o crescimento da igreja. Eu medito nisso, nessas coisas, nela ser diligente, para que o progresso seja manifesto a todos. É diligência, é esforço. A caminhada cristã, por vezes, é comparada a uma corrida, a uma batalha. Nós precisamos de disciplina, de diligência, de cuidado. E o versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo. Cuida da sua vida, cuida de quem você é, cuida do que você faz. Seja você um exemplo, um exemplo que arraste, que atraia as pessoas e também da doutrina, da palavra. O que é doutrina? Às vezes as pessoas têm a ver quando falam doutrina é ensino. É cuidar do ensino. Porque se a gente não tiver firmado no ensino, a gente pode ser, como lemos lá no Salmo 23, levado de um lado para o outro por todo e qualquer vento de doutrina. Vem lá um discípulo de demônio e diz: não pode comer isso não. Mas lembra que a gente está recitando o credo apostólico aqui na igreja, todo dia, toda a escola do cabo da manhã? Como é que começa? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por que eu não posso comer? Deus é o Criador dos céus e da terra. Os céus e a terra pertencem ao Senhor. Lá em Gênesis, Deus falou que de todo ser que vive, que se move, não podia comer. Lá, Deus sujeitou tudo. Se você tem ou quer fazer algum tipo de dieta especial, é contigo, não é doutrina. Não vou comer isso porque é esse, não, mas não é doutrina. O casamento é a mesma coisa. Alguns diziam: o casamento é ruim, o sexo é ruim, é mau. Não, isso é contigo. Deus criou e fez bom. Eu criava o ser humano, disse que era muito bom. E o casamento é o modelo, o estereótipo da união de Cristo com a igreja. Como isso pode ser ruim? Então, a gente não vai dar ouvidos. Eu citei o credo, porque quando a gente conhece a Bíblia, os nossos símbolos de exposição da fé, catecismo maior, breve, confissão de fé e vestimenta, credo apostólico, a palavra, algumas literaturas, estudamos a revista da nossa escola dominical, a gente não é sacudido por qualquer vento. A gente está firme, a gente sabe, não só na teoria, mas no coração. E podemos dizer como Paulo: mas eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus te abençoe, Deus fortaleça o seu coração, que ninguém te despreze, que você possa mostrar o valor, mas como? Tornando-te padrão dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza, no procedimento, que possam te recomendar, como Paulo recomendou a Timóteo, aos Filipenses: olha, eu vou te encaminhar Timóteo para ficar mais tranquilo, porque há ninguém que eu tenho de tanta estima, ninguém de tanta estima, e você já conhece, você já sabe, o seu caráter provado, e que ele cuida dos seus interesses, os interesses de Cristo, e não o dele. Então, que isso possa ser uma realidade na minha vida e uma realidade na sua vida.
Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, Pai.